noveno grado. ¿Cómo están todos? ¿Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam acompanhando as nossas videoaulas, que estejam fazendo todas as atividades que eu estou pedindo, tá? Que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o uso do presente do subjuntivo, tá? Tanto regular quanto irregular. Nessa aula nós iremos corrigir as atividades propostas de vocês, tá? Essa aqui é a aula de número 3. Espero que vocês acompanhem para fixar ainda mais o nosso conteúdo. Eu lembro que na aula anterior eu deixei um quadrinho para vocês de gaturro e nesse quadrinho haviam alguns verbos, né, no infinitivo, e eu pedi que vocês conjugassem esses verbos no caderno de vocês, no presente do subjuntivo. Nesses verbos haviam verbos regulares e verbos irregulares. Espero que vocês não tenham tido nenhum tipo de dificuldade ao conjugá-los, tá bom? O primeiro verbo foi o verbo amar. O verbo amar, ele é um verbo de primeira conjugação. Ele não tem nenhum tipo de irregularidade, nem no seu radical, nem na sua terminação, portanto, ele é um verbo regular. E quando ele é regular, eu preciso identificar somente a sua raiz, porque quando eu identifico a raiz, eu consigo só acrescentar as terminações e pronto, está conjugado o verbo. O verbo amar é um verbo de primeira conjugação, né? Termina em AR. Eu vou tirar essa desinênciazinha de primeira conjugação, o que sobrar será o meu radical. Então, eu pego esse meu radical e acrescento, olha, em todos os pronomes pessoais, em todas as pessoas. Quando eu acrescento em todas as pessoas, eu só coloco as terminações de primeira conjugação, que são essas aqui, tá bom? Para o presente do subjuntivo. Vamos lá? Que eu ame, que tu ames, que ele, ella, usted ame, que nosotros amemos, que vosotros améis, que ellos, ellas, ustedes amem. Errar. Errar é um verbo de primeira conjugação. Ele é um verbo regular. Podem observar que ele não sofre irregularidade nem na sua raiz e nem na sua terminação, tá bom? Eu consegui identificar sem dificuldade qual é o meu radical, né? Por ele ser regular. Ele é um verbo de primeira conjugação, então eu tiro a desinência de primeira conjugação e aí o que sobrar é o meu radical, ou minha raiz, e aí eu acrescento em todas as pessoas, tá bom? Que yo erre, que tu erres, que él, ella, usted erre, que nosotros erremos, que vosotros erréis, que ellos, ellas, ustedes erren. Agradecer, ele é um verbo de segunda conjugação. Podem observar que ele é um verbo totalmente irregular. Eu pego a irregularidade da primeira pessoa do indicativo, né, yo, primeira pessoa do singular, yo. Entre o e e o se, eu acrescentei o z, tá bom? Em todas as pessoas, inclusive a primeira pessoa, a segunda pessoa do plural ficam irregular, tá bom? E aí, depois que eu identifiquei a minha raiz, lá no presente do indicativo, primeira pessoa do singular, eu só acrescento as terminações de segunda conjugação. Só lembrando que as terminações de segunda conjugação são as mesmas de terceira. Muito fácil, né? Assim, são menos terminações para aprender. Que yo agradezca, que tu agradezcas, que él, ella, usted agradezca, que nosotros agradezcamos, que vosotros agradezcáis, que ellos, ellas, ustedes
agradezcan. Verbo perdonar é um verbo de primeira conjugação. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na raiz e nem na terminação. Portanto, ele é um verbo regular. Eu só precisei identificar a minha raiz, né? Eu tirei a desinênciazinha de primeira conjugação e acrescentei as terminações de primeira conjugação. Que yo perdone, que tú perdones, que él, ella, usted perdone, que nosotros perdonemos, que vosotros perdonéis, que ellos, ellas, ustedes perdonem. Perder é um verbo de segunda conjugação. Ele sofre uma irregularidade na sua raiz. Essa irregularidade se chama ditongação. E nós já sabemos que quando ele sofre ditongação é porque na própria raiz eu vou trocar uma vogal por duas, ok? Nesse caso aqui eu vou trocar o E por IE. Nós sabemos também que quando a irregularidade é ditongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, ok? Que yo pierda, que tú pierdas, que él, ella, usted pierda, que nosotros perdamos, que vosotros perdáis, que ellos, ellas, ustedes pierdan. Ganar. O verbo ganar é um verbo de primeira conjugação. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz, nem na sua terminação. Portanto, ele é um verbo regular. Eu só precisei identificar a minha raiz, né, a sua raiz do verbo, tirando a desinência de primeira conjugação, que é a R. Depois disso, eu só acrescentei as terminações, tá? Que yo gane, que tú ganes, que él, ella, usted gane, que nosotros ganemos, que vosotros ganéis, que ellos, ellas, ustedes ganem. Sonhar. Sonhar é um verbo de primeira conjugação. Ele sofre irregularidade na sua raiz, tá bom? No seu radical, ele sofre a irregularidade de tongação, que nós já sabemos que é quando trocamos uma vogal por duas, e nesse caso nós vamos trocar o O por o E, tá bom? Vamos lembrar também que quando for de tongação, a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural não fica irregular, tá bem? Que yo sueñe, que tú sueñes, que él, ella, usted sueñe, que nosotros soñemos, que vosotros soñéis, que ellos, ellas, ustedes sueñen. Reír. Reír, ele é um verbo de terceira conjugação, tá bom? Ele sofre irregularidade na sua raiz, porque se ele não fosse irregular, eu teria que tirar só a desinênciazinha de terceira. Só que nesse caso, eu tiro o E e o R e acrescento as terminações de terceira conjugação. Ele fica totalmente irregular, tá bom? Fica assim. Que yo ría, que tú rías, que él, usted ría. Nosotros riamos, vosotros riáis, ellos rían. Llorar. Llorar é um verbo de primeira conjugação, verbo terminado em AR, tá? Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem no seu radical e nem na sua terminação, tá bom? Portanto, para identificar o seu radical foi bem fácil, foi só tirar a desinência de primeira conjugação e aí o que sobrou é o meu radical. Ele é escrito assim com LL mesmo, tá, gente? Ele não é irregular. Sentir é um verbo de terceira conjugação, tá? Ele termina em IR e ele também sofrerá uma
e ele sofre uma irregularidade no seu radical, tá? Ele é irregular, ele sofre ditongação, tá bom? Ó, ele vai trocar o E por IE. Só lembrando que no verbo sentir, a primeira pessoa e a segunda pessoa, ela irá ficar irregular. Mas, tia, ditongação, não fica irregular a primeira e a segunda pessoa do plural. No sentir, sim, ó. Observem que ele tem o E aqui na sua raiz e quando ele vai conjugado, ele fica com I. Portanto, todas as pessoas nesse verbo, ele é irregular, tá bom? Que yo sienta, que tú sientas, que él, ella, usted sienta. Que nosotros sintamos, que vosotros sintáis, que ellos, ellas, ustedes sientan. Vivir. O verbo vivir é um verbo de terceira conjugação. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz, nem na sua terminação. Portanto, eu só precisei identificar aqui no verbo a raiz, tá bom? Eu tirei a desinênciazinha de terceira pessoa, o que sobrou foi o meu radical, tá bom? Que yo viva, que tú vivas, que él, ella, usted viva, que nosotros vivamos, que vosotros viváis, que ellos, ellas, ustedes vivam. Bom, gente, agora nós iremos corrigir uma atividade de revisão, tá? Faremos aqui uma revisão sobre o presente do subjuntivo regular e irregular. Essa atividade vocês encontram lá no Google Drive da escola, tá? Na pasta de espanhol. Peço que vocês procurem essa atividade e que corrijam junto comigo. Vocês podem copiar no caderno de vocês ou então imprimir. Escribe la forma correcta del presente subjuntivo en las siguientes frases para formular deseos. Espero que. Verbo tender é um verbo de segunda conjugação. Ele é um verbo irregular, tá? Ele pega a irregularidade lá da primeira pessoa do presente do indicativo, né? Eu. E ele tem que ser conjugado na segunda pessoa do singular. Que yo tenga, que tú tengas. Espero que tengas suerte en el examen de mañana. Ojalá que yo encontrar. Encontrar é um verbo de primeira conjugação, tá? Termina em ER. E ele também é irregular. Ok? Ele sofrerá ditongação. Ele vai trocar esse O aqui por o E. Então, que yo encuentre. Ojalá que encuentre trabajo este año. Deseo que el decir. Decir é um verbo de terceira conjugação. Eu tenho que pegar a sua irregularidade porque ele é irregular. Então, eu pego a irregularidade lá na primeira pessoa do presente do indicativo yo e jogo aqui em todas as pessoas do presente do subjuntivo, tá bom? Que yo diga, que tú digas, que él diga. Deseo que él diga toda a verdade de lo que passou. Que tu, tender. Nós já vimos que o verbo tender é irregular e eu preciso pegar a irregularidade lá da primeira pessoa do presente do indicativo. Yo. Que yo tenga, que tu tengas. Que tengas um buen dia. Espero tender novamente, né? Que yo tenga. Espero que tenga una buena nota en la evaluación. Estar, eu vou conjugar o verbo estar na terceira pessoa do singular. O verbo estar, ele é um verbo irregular, tá? Verbo de primeira conjugação. E lembrando que em todas as pessoas nessa conjugação aqui vai ter acento. Que yo esté, que tú estés, que él esté. Espero que Mario esté en la oficina para hablar con él.
tu llegar. O verbo llegar é um verbo de primeira conjugação. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem no seu radical e nem na sua terminação, tá bom? E eu tenho que conjugá-lo na segunda pessoa do singular. Que yo llegue, que tu llegues. Ojalá que llegues pronto a casa. Venir. O verbo venir também é um verbo irregular. Eu tenho que pegar a sua irregularidade lá da primeira pessoa do presente do indicativo, tá? E eu tenho que conjugá-lo na segunda pessoa do singular. Que yo venga, que tu vengas. Quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños. Verbo tener. Verbo tener eu irei conjugar na terceira pessoa do singular, tá? Ele, e nós já sabemos que ele é irregular, né? Que yo tenga, que tu tengas, que él tenga. Queremos que nuestro hijo tenga una buena educación. Hacer. O verbo hacer, ele será conjugado aqui na segunda pessoa do plural. Ele é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular. Eu tenho que pegar a irregularidade de primeira pessoa lá do presente do indicativo, né? Primeira pessoa, yo. Que yo haga, que tu hagas, que él haga. Que nosotros hagamos, que vosotros hagais. E aí temos que conjugar também o verbo llegar, que nós já sabemos que ele é regular, tá? Verbo de primeira conjugação. E também será conjugado em segunda pessoa do plural. Que yo llegue, que tu llegues, que él llegue. Que nosotros lleguemos, que vosotros lleguéis. Os pido que hagáis los deberes en cuanto lleguéis en casa. Vosotros tener. Tener, nós já sabemos que ele é um verbo irregular, né? Que yo tenga, que tu tengas, que él tenga. Que nosotros tengamos, que vosotros tengáis. Quiero que tengáis una nueva oportunidad en esta empresa. Conjuga los verbos em presente subjuntivo. Quizás venir. Venir, ele é um verbo irregular, né? Nós já sabemos que ele é irregular e ele sofre uma irregularidade que temos que pegar lá na primeira pessoa do indicativo, tá bom? Presente do indicativo. E eu vou ter que conjugar ele na terceira pessoa do singular. Que yo venga, que tu vengas, que él venga, que él venga. Quizá venga Paula a cenar mañana. Ojalá las nubes. Irse, ele é um verbo, né? Tá aqui pronominal. E aí eu tenho que colocar o pronome antes do verbo conjugado, tá bom? Ele vai ser conjugado na terceira pessoa do plural. Que yo vaya, que tu vayas, que él vaya. Que nosotros vayamos, que vosotros vayáis, que ellos se vayan. Ojalá las nubes se vayan. A ver. El fin de semana iremos a esquiar, aunque no haber. Haber, ele é um verbo irregular e será conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Que yo haya, que tu hayas, que él haya. El fin de semana iremos a esquiar, aunque no haya demasiada nieve. É provável que llegar, ele é um verbo regular, a gente já viu ele anteriormente. Ele vai ser conjugado em primeira pessoa. É provável que yo llegue un poco tarde a la reunión. Nos sentimos parte del equipo, aunque no, o verbo jugar será conjugado na primeira pessoa do plural. Juguemos en él. Nos sentimos parte del equipo, aunque no juguemos en él. No creo que los precios. Estar, ele é um verbo de primeira conjugação e ele é irregular. E vai ser conjugado na terceira pessoa do plural. No creo que los precios estén ahora más baratos.
Espero que. Reduzir, ele é um verbo irregular. Ele sofre irregularidade em toda a sua conjugação, tá? Eu vou acrescentar um Z entre o U e o C, tá? Ele vai ser conjugado na terceira pessoa do plural. Espero que reduzcan el precio de la entrada a ese concierto. Es carísimo. No quiero que. Ir vai ser conjugado na segunda pessoa do plural. No quiero que vayáis al cine sin mí. Esperadme, por favor. Me gusta que mis compañeras. Pensar vai ser conjugado na primeira pessoa, vai ser conjugado na terceira pessoa do plural. Verbo pensar é um verbo de primeira conjugação e ele é irregular, tá? Sofre de ditongação. Me gusta que mis compañeras piensen en mí quando estou enferma. Esperamos que. Construir será conjugado na terceira pessoa do plural, ok? Verbo de terceira conjugação. Esperamos que construyan pronto el nuevo hospital. Queremos que. Já foi mencionado antes, né? Que ele é um verbo irregular e será conjugado na segunda pessoa do singular, tá? Queremos que estés cómoda en nuestra casa. Helena espera que. Dormir. Ele também é um verbo irregular, um verbo de terceira conjugação. Ele sofre de ditongação e tem que ser conjugado na segunda pessoa do plural, vosotros. Helena espera que dormáis bien. Nos gusta que. Pedir, ella. Pedir é um verbo irregular e é um verbo de terceira conjugação e ele tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular. Nos gusta que pida las cosas, por favor. Reprovar, estudar, né? Estudar, ele é um verbo de primeira conjugação e ele tem que ser conjugado na primeira pessoa do singular. Voy a reprobar el examen a menos que estudie. Voy a solicitar la beca quando. Verbo ir tem que ser conjugado na primeira pessoa do singular. Voy a solicitar la beca quando vaya a Franklin Hall. Mi automóvel se descompone mucho aunque. Verbo ser. Ele não é um verbo irregular, ele é um verbo regular. Verbo de segunda conjugação e ele tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular. Mi automóvel se descompone mucho aunque sea nuevo. Raimundo conoce a um médico que. Verbo ser, verbo de primeira conjugação, ele vai ser conjugado aqui no presente do indicativo. Raimundo conoce a um médico que es muy buena persona y que cura a todos sus pacientes que no tengan dinero. Un huracán puede matar a mucha gente, a menos que la gente vai proteger. Ele está um verbo pronominal, né? Portanto, temos que colocar o pronome complemento. Se protejan. Llegar, ele é um verbo de primeira conjugação, não é um verbo irregular. E ele será conjugado na terceira pessoa do singular, né? Llegue. Quando llegue Juan, se marchan todos a la playa. Espero que no llueva. Busco a alguna persona que. Verbo poder, ele é um verbo de segunda conjugação. Ele é um verbo irregular, tá bom? Busco a una persona que pueda explicarme el subjuntivo. Es cierto que puede llover aunque, verbo estar irregular, aunque esté soleado.
Já que tu hermano no llegue, nos podemos ir ahora. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado a aula de hoje, que tenham acompanhado a correção da atividade que está lá no Google Drive, certo? Para caso vocês irão fazer as páginas 24, 97, 98, 99 e 119. A nossa próxima aula ela já irá se iniciar com a correção dessas atividades, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!